Pessoal, acordo fechado entre Vasco e o meio-campista Matheus França, que joga no Crystal Palace da Inglaterra. Agora falta o Vasco se acertar com o clube inglês. E o Vasco acertou a venda do zagueiro Luiz Gustavo ao Bahia por 35 milhões de reais. O negócio já está fechado. E no dia de ontem, o Pablo Verratti foi motivo de crítica do torcedor vascaíno. Tem torcedor pedindo o Verratti no banco de reservas. Você, torcedor vascaíno, você acha que o Verratti merece ir para o banco de reservas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, porque é muito importante. Estamos próximos de chegar a 11.700 inscritos. Então se inscreve aí e clica no botão de hypar esse vídeo, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar aqui nesse vídeo. Vamos começar falando sobre a venda do zagueiro Luiz Gustavo ao Bahia. O negócio já está fechado, segundo informações. Vamos lá. No dia de ontem, o Lucas Pedrosa, do SBT, trouxe a informação de que a proposta do Bahia era de 5 milhões de euros. Convertendo ao real, ficaria mais ou menos em 31 milhões de reais. Tá? A negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. Essa é a informação do Lucas Pedrosa no dia de ontem. Mas no dia de hoje, agora mesmo, 11h44 da manhã, o Atenção Vascaínos trouxe a informação que o negócio já está fechado. O Vasco e o Grupo City, que é o dono do Bahia, representando o Bahia, já trocaram documentos e Luiz Gustavo não é mais jogador do Cruz Maltino por 5,5 milhões de euros. Então, 500 mil euros acima do valor que o Lucas Pedrosa tinha trago no dia de ontem. E com o Vasco permanecendo com 25% do atleta em futura venda. Então, caso o Luiz Gustavo seja vendido futuramente a Europa, seja para onde for, o Vasco vai receber ali 25% dessa venda do jogador. O zagueiro de 19 anos segue para Salvador ainda esta semana. Luiz Gustavo está em trânsito com o Vasco depois do jogo de Caxias e saberá quando aqui chegar. Maiores informações na tabela lá com Atenção Vascaínos. Cara, olha a informação importante para a gente poder saber em relação ao Luiz Gustavo. Então o negócio realmente está fechado. O Vasco vendeu uma joia que o pessoal falava por 35 milhões de reais. 5,5 milhões de reais, de euros, perdão, equivale a 35 milhões de reais convertendo. Cara, é um valor baixo, na minha opinião. Acho que o Vasco deveria vender ele por um valor bem mais alto, né? Mas vamos lá. É um zagueiro de 19 anos de idade que hoje não tá tendo tantas oportunidades. O motivo, até agora eu não sei, nenhum momento. O Luiz Gustavo fez boas partidas com a camisa do Vasco. Você pode dar uma olhada aqui no desempenho atual do jogador? Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem, né? Ele, pessoal, na Série A, junto com o Vasco da Gama, ele fez 5 jogos, tá? Ele fez 5 jogos. No Campeonato Carioca ele jogou 3. Na Copa Sul-Americana ele jogou 2. E na Copa do Brasil ele jogou 1. Então era um jogador que jogava bem pouco, né, no Vasco da Gama. Mas quando ele jogava, na minha opinião, ele era um jogador que me agradava. Ele era um jogador que jogava bola, né? Ele acertava passe, marcava bem, inclusive salvou um gol contra o Lanús lá na Copa Sul-Americana. E aí o Diniz, do nada, barrou o jogador, colocou ele pro banco de reservas, sem motivo algum, para colocar o João Vitor como titular. E a gente já sabe como que era o João Vitor, né? Falhava jogo após jogo, mas não saía. O Luiz Gustavo, ele vai ser vendido por um preço que não é bom, é um preço bem baixo, tá? Bem baixo de verdade. Na minha opinião, o Vasco teria que vender o jogador, tá? Por um valor bem mais alto, acho que 35 milhões de reais. É dinheiro? É dinheiro. Mas eu acho que dava pra vender por mais alto, ou até mesmo, cara, acertar, pedir algum jogador do Bahia pra vir pra cá, e o negócio ali, seja esse dinheiro mais um jogador que tá lá no Bahia. Seria um bom negócio, talvez. Enfim, cara, qual a sua opinião em relação à venda do Luiz Gustavo, né? Você concorda, não concorda? Acha que o valor é baixo? Acha que não valeu a pena? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A situação é que o negócio entre o Luiz Gustavo e o Bahia já está fechado, cara. Informação importante pra gente poder saber, tá bom? Cara, o Luiz Gustavo, ele recebeu algumas oportunidades no Vasco, né? E até hoje eu não faço a mínima ideia do porquê que o Luiz Gustavo não teve mais minutos dentro de campo. Até porque quando ele jogou bem.
ele se destacou, na minha opinião, né? Enfim, não tem explicação de verdade, tá? Bom, pessoal, uma outra informação que tem é que o Vasco e o Matheus França já está tudo fechado. Já tem acordo fechado entre Vasco e o meio-campista Matheus França. Vamos lá, segundo informações do NT Vascaíno, já com o clube inglês, o Vasco aguarda a resposta de uma nova proposta de empréstimo de 1 ano com opção de compra de 50% dos direitos federativos do atleta, que está em análise. O jovem brasileiro está animado e quer jogar no Vasco da Gama. Então, olha lá, entre Vasco e Matheus França já está tudo fechado. Agora falta o Vasco ali negociar com o Crystal Palace, que é o clube inglês. Cara, vocês acham aí que é um bom jogador? Não acha? Qual é a sua opinião em relação ao meio-campista Matheus França? Matheus França, pra quem não sabe, é cria do time da Gávea, do Flamengo, tá? Era um jogador que se destacou lá no time da Gávea, mas por conta que lá no time do Flamengo, pô, o time deles é muito bom, né? Um nível bem superior. Acabava que o moleque não tinha tantas oportunidades. Aí acabou que o Flamengo vendeu o jogador ao Crystal Palace, aonde ele está hoje, lá na Inglaterra. Deixe a sua opinião aqui nos comentários em relação a Matheus França, mas já está tudo fechado, tá? O acordo está fechado entre Vasco e Matheus França. Agora falta o Vasco se acertar com o Crystal Palace da Inglaterra, que é o time onde tem os direitos ali do jogador, beleza? É o dono, né, dos direitos do jogador. E aí tá aqui também, ó, a informação do site do Papo na Colina. Vasco já tem acerto com o jogador. A parte mais complexa da negociação, que é o convencimento do atleta, né, em vir jogar no Vasco, já foi superada. Ele quer vir jogar no Vasco. O Vasco tem um acordo encaminhado com o Matheus França. A diretoria agora se concentra em finalizar os detalhes do empréstimo com o Crystal Palace da Inglaterra. O modelo do negócio será de um empréstimo válido por uma temporada. O contrato, além disso, deve incluir uma opção de compra ao final do período. Olha aí, ó. Então o Vasco vai ter uma opção de compra, né, no final do período. Quando acabar o empréstimo do Matheus França com o Vasco vai ter aquela opção de compra, se vai comprar ou não, né? Depende se o jogador vai se destacar aqui. O atleta é um pedido do treinador Fernando Diniz, inclusive. A contratação de Matheus França atende a um desejo direto do Fernando Diniz. O treinador deu o aval e já aguarda a chegada do reforço. A diretoria também vê o jogador como uma peça que pode elevar o nível técnico do elenco de forma imediata. A avaliação interna é de que ele ajudará muito o Gigante da Colina. Com o otimismo em alta, o Vasco já trabalha com um cronograma para a chegada do atleta. A expectativa da diretoria é de que o Matheus França desembarque no Brasil já no começo da próxima semana. Ele viria para realizar os exames médicos e, enfim, assinar o contrato. A chegada de um reforço deste calibre é vista como fundamental para dar um novo ânimo ao time na luta contra o rebaixamento. De novo essa luta, né, cara? Inexplicável, irmão. Não tem explicação essa luta do Vasco da Gama. Passa ano, passa ano, passa ano. E nunca o objetivo do Vasco muda, né? Nunca é aquela pré-Libertadores. Ano passado até a gente sonhou com essa pré-Libertadores. Mas enfim, cara, que situação complicada, né? Que situação péssima, na real. A verdade é essa. E tá aqui, ó. O competente Brad Bruno, lá do jornal UOL, informa que as negociações entre Vasco e o staff de Matheus França estão avançadas. Com o Cruz Maltino, agora busca um acerto com o Crystal Palace da Inglaterra. Então, cara, falta o Vasco se acertar com o Crystal Palace e, enfim, o Vasco fechar a contratação do jogador brasileiro, cria do Flamengo, né? Mas era um jogador que vivia curtindo as postagens do Vasco, jogadores do Vasco e tudo mais, beleza? Qual é a sua opinião em relação a Matheus França? Se você não conhece o jogador, é um jogador de 21 anos, de 1,84 de altura, ele nasceu aqui mesmo no Rio de Janeiro, ele inclusive era convocado, já foi convocado à seleção sub-20, né, seleção brasileira. Ele tem contrato com o Crystal Palace até o dia 30/6/2028. O valor de mercado hoje do Matheus França, pessoal, é de 10 milhões de euros. Então, para você ver, o valor é bem alto. E outro ponto também, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador, né? O Cruzeiro que hoje briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro quer a contratação do Matheus França.
Então, para você ver, mas o Vasco tá muito mais avançado do que o Cruzeiro propriamente. É um jogador que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como posições secundárias, mas a posição principal, onde ele mais joga, é como meia ofensivo, tá? Então, é importante a gente saber sobre isso. Ele joga como meia ofensivo também, tá beleza? Então é super importante a gente poder saber sobre isso. Bom, ele é um time que jogou, ele é um cara que jogou no Flamengo e somente no Crystal Palace, 2 clubes que ele tem ali na carreira. Ele é um jogador que chuta com o pé direito, também é uma informação importante pra gente poder saber. Vamos dar uma olhada na temporada passada dele, quantas partidas ele jogou, pessoal? Vamos lá, ó. Ele jogou 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Não jogou muitos jogos, não. Ele teve uma fratura na grelha costal, cara. Ficou muito tempo fora, né? Desde o dia 18 de 2024 ele tá fora. Ele ficou fora até o dia 25 de 2 de 2025, cara. Ficou um bom tempo aí fora, né, dos gramados por conta de uma lesão, teve uma fratura na grelha costal. Enfim, na época do Flamengo, a gente pode dar uma olhada aqui também, ver quantos jogos ele jogou. Cadê? Ó? A época do Flamengo aqui foi 22 e 23. Ele já tem 2 anos que ele tá na Inglaterra. Olha aqui, ele jogou 29 jogos, 3 gols, 0 assistências, 1.058 minutos jogados. É o que eu falei, o time do Flamengo ele é um time muito bom. E acaba que o moleque da base não tinha tantas oportunidades, né? Mas é um jogador que se destacou, né, aqui no Flamengo e foi vendido por 10 milhões de euros na época, inclusive, também, tá? Bom, pessoal, um outro assunto pra gente poder colocar em pauta aqui agora é sobre Pablo Verratti, né, cara? O Verratti tá sendo motivo de críticas do torcedor vascaíno e com razão, realmente. Eu acho que o Verratti, ele é um jogador que ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso é um fato, não dá pra tirar isso. E é mérito total do jogador, mas um fato é de que o Verratti hoje, ele é um jogador que é reserva do Vasco. Vocês viram no jogo de domingo contra o próprio Santos, que a gente goleou de 6-0, e, cara, era um time bem mais móvel, era um time com muito mais intensidade, né? Indo pra cima do adversário, atacando, finalizando, e sem aquele chuveirinho de bola na área o tempo inteiro, né? E, cara, na minha opinião, o Verratti, ele sim merece estar no banco de reservas, ele tem que ir pro banco de reservas. Ah, João, você vai colocar o artilheiro do Campeonato Brasileiro no banco de reservas? Sim, vou colocar. Até porque o Verratti, ele não faz nada dentro de campo. O Verratti não participa do jogo, a não ser fazer o gol. Mas tirando isso, é um jogador lento, é um jogador que finaliza mal, né? Não é muito ruim com a bola no pé. É um jogador que não corre. E aí, cara, no domingo a gente jogou com o David, foi eleito o melhor da partida e foi um jogo totalmente diferente, um jogo com muito mais intensidade. O Vasco atacando o adversário, indo pra cima. E aí com o Verratti no dia de ontem, era um time lento do Vasco, que só sabia chuveirinho na área, bola na área, cruzamento pro Verratti, cruzamento pro Verratti. Não saía disso. Enfim, o de Fernando Diniz, inclusive, falou sobre o Verratti. A gente pode assistir aqui a coletiva do Diniz, né? Um trecho aqui de 1 minutinho do que o Diniz falou sobre a situação do Pablo Verratti aqui. Vamos lá, vamos dar um play aqui no vídeo e vocês vão assistir junto comigo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. A questão de insistência, o Verratti ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti, o time teve todo abaixo, né? Tem o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo, outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o CSA, que o Verratti estava jogando. A gente ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal, o Verratti também não jogou mal. Era pra gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá pra gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. A questão de insistência. Então tá aí o Verratti não, né? O Diniz falando sobre a situação do Verratti. Cara, é isso, né? Eu acho que o Verratti, ele é um jogador que ele participa do jogo, mas, cara, é um jogador lento, um jogador que não corre, um jogador que finaliza mal. Dentro da área, o Verratti é, meu irmão, mágico. Eu nunca vi um jogador com tanto potencial, né, na bola aérea, igual o Verratti. Mas, cara, o Vasco hoje, ele precisa de um time mais intensivo, com mais intensidade, e não só chuveirinho na área o tempo inteiro. E é o que o Vasco da Gama faz hoje. E isso tem que parar. E com o David como centroavante, parou esse chuveirinho. Pra vocês terem noção, no primeiro tempo contra o Juventude no dia de ontem, o Vasco fez 11 cruzamentos na área. Contra o Santos, o jogo inteiro, o Vasco fez 8. Então, olha a diferença. Olha a diferença. O jogo inteiro contra o Santos foi 8 cruzamentos na área. Com o Verratti em campo no jogo de domingo, de ontem, perdão, foram 11 somente no primeiro tempo. Então, gente, tá explicado, entendeu?
O Verratti não é culpado pela derrota do dia de ontem. Ontem, na minha opinião, todo mundo jogou mal. Foi um jogo horroroso do Vasco, jogo apático. Ninguém jogou bem no dia de ontem, não tem ninguém jogou bem. Coutinho não jogou nada, o Nuno Moreira não jogou nada, o David entrou, tentou alguma coisinha, mas também não jogou nada, né? Ninguém jogou nada. O time do Vasco ontem foi morto dentro de campo. O Juventude mereceu a vitória e quis ganhar o jogo, né? Fato é esse. Enfim, deixe sua opinião aqui nos comentários em relação aí ao Pablo Verratti, merece o banco ou não merece, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, pessoal, perdão pelo vídeo estar saindo nesse horário, perdão de verdade. Daqui a pouco de tarde vai ter outro vídeo pra vocês aí, então fiquem ligados que vai ter vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Aproveita também pra clicar no botão de hypar, porque ajuda o nosso conteúdo. Abraço!